da aula. Então, elevemos nosso pensamento a Jesus, agradecer por essa oportunidade aqui, estarmos reunidos para mais um estudo do livro de Gênesis. Permite, Jesus, que os bons Espíritos nos inspirem, clareie as nossas mentes e possamos compreender o estudo da tarde de hoje. Compreendendo esse estudo, possamos levar os nossos pares, auxiliando e esclarecendo a todos nós. Te agradecemos hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui, então, compartilhar. A Juliana vai ler para a gente. Espera aí. Caramba, confusão. Vamos, Ju. Hoje não consegui abrir esse negócio. Aí. Pronto. Então, a gente fez a leitura, né? Dos 56 até os 60, né? Sim, 61, está aí na tela. Tá. Então, aqui a gente inicia do 61. As aparições de Jesus após sua morte são relatadas por todos os evangelistas, com detalhes circunstanciados que não permitem duvidar da realidade do fato. Elas se explicam, aliás, perfeitamente pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, dos quais a história antiga e a contemporânea oferecem numerosos exemplos. Sem excetuar a tangibilidade, observando as circunstâncias que acompanharam suas diversas aparições, reconhece-se nele, nestes momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparece inopinadamente e desaparece do mesmo jeito. É visto por uns e não pelos outros, sobre a aparência que não o fazem reconhecido mesmo por seus discípulos. Peraí. Estou esperando. Desculpe, peraí. Eu não botei na tela cheia. Ele se mostra em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Sua linguagem não tem a naturalidade da de um ser corpóreo. Tem um tom breve e sentencioso, particular dos espíritos que se manifestam desta maneira. Todas as suas atitudes têm algo que não é do mundo terrestre. Sua presença causa algumas vezes surpresa e outras temor. Seus discípulos, vendo, não lhe falam com a mesma liberdade. Sentem que não é mais o homem. Jesus mostrou-se com seu corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem tenha querido se fazer ver. Se tivesse tido um corpo carnal, seria visto pelo primeiro que chegasse, como um ser vivo. Seus discípulos, ignorando a causa primária do fenômeno das aparições, não se deram conta dessas particularidades que eles provavelmente não notavam. Eles viam Jesus e o tocavam, e para eles este devia ser seu corpo ressuscitado. Aí aqui acho que tem a anotação, né, do capítulo 14, número 14, 35 a 38. Que é a anotação. Mas eu acho que a gente já leu esse, que é aquela que a gente Já leu leu, numa citação. Quer voltar nela? Acho que não precisa, só se o pessoal quiser voltar, mas eu acho que está tranquilo. Que ali ele vai falar das propriedades do perispírito, né? Isso. Alguém quer comentar ou vai seguir? Tá tranquilo? Falamos.
Porque aqui ele só está fazendo a diferenciação, né, de Jesus vivo, né, como ele pregava, como ele conversava com as pessoas por horas, como as pessoas o reconheciam, como todos o viam, e, né, as suas aparições depois da morte, o tom breve, sentencioso, uns viam, outros não, que foi tudo que a gente falou um pouquinho na semana passada, né? Sim. Então, o maior milagre que Jesus fez é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo. Em efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, ele é menosprezado e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor. Juliana, Diga. saltaste o 62. Pulou 62. Vocês querem ler? Pulamos? Tem uma nota também do... Quer que eu leia aqui do livro? Lê do livro, então, aí. Tá. Aos 62. Enquanto a incredulidade rejeita todos os fatos realizados por Jesus, porque tem a aparência sobrenatural e os considera sem exceção como lendários, o espiritismo, da maior parte desses fatos, uma explicação natural, prova-lhe a possibilidade não somente pela teoria das leis fluídicas, mas pela identidade com os fatos análogos produzidos por uma multidão de pessoas, nas condições mais comuns, já que esses fatos estão, de alguma maneira, no domínio público, não provam nada, em princípio, tocante à natureza excepcional de Jesus. Vou ler a notinha, tá? 195. Os numerosos fatos contemporâneos de curas, aparições, possessões dupla vista e outros, que estão relatados na Revista Espírita, são lembrados nas referências anteriores e oferecem, até nas circunstâncias de detalhes, uma analogia tão marcante com as que reporta o Evangelho, que a similitude dos efeitos e das causas permanece evidente. Pergunta-se, pois, por que o mesmo fato teria uma causa natural, atualmente, e sobrenatural outrora? Diabólico entre alguns e divino entre outros. Se fosse possível Deus colocar aqui a respeito de uns dos outros, a comparação seria muito fácil, mas o número e os desenvolvimentos que a maior parte necessita não o permitem. É uma nota de Allan Kardec. Então, a notinha é aquilo que a gente comentou, né? Que a gente estudou no capítulo anterior, todas as citações que Kardec fez na Revista Espírita. Então, todos os fenômenos que a gente viu, a transfiguração, o estudo dos agêneres, a dupla vista, as possessões, ele colocou, né, as citações que a gente poderia ver, os estudos, lá na Revista Espírita. Então, a gente passou por isso. Certo? Certo. Ok. A gente, no próximo, amigo, eu acho. Não, é antes. Acho que é no 61 que a gente estava, não é? Então, 61, você leu 62, não foi? Agora 63. Agora A 62. gente parou aí, ó. Não, no Isso. anterior, ó. Não, Essa parte de baixo eu não li. 63 ficou mais ou menos durante o curto espaço de tempo. Ah, então tá. Não, tá certo. Pode ir no 63. Tá. O maior milagre que Jesus fez é a revolução que seus ensinamentos fizeram no mundo. Em efeito, Jesus, desconhecido, pobre, nascido na condição mais humilde, entre um pequeno povo, quase ignorado e sem preponderância política, artística ou literária, pregou apenas 3 anos. Durante esse curto espaço de tempo, ele é menosprezado e perseguido por seus concidadãos, caluniado, tratado como impostor, é obrigado a fugir para não ser apedrejado, é traído por um de seus apóstolos,
renegado por outro, abandonado por todos no momento em que cai nas mãos de seus inimigos. Ele só fez o bem. E isso não o colocava ao abrigo da malevolência que usou contra ele os próprios serviços que prestava. Condenado ao suplício, reservado aos criminosos, morre ignorado do mundo, porque a história contemporânea cala-se a seu respeito. Uma coisa que me veio à cabeça aí agora, né, é o seguinte: é engraçado, né? Quer dizer, você vendo isso como que é um belo resumo do que Jesus fez durante os 3 anos, né? Quem ele era, tudo. E engraçado é o seguinte, é que fica aquela sensação de que ele sofreu muito, né? Se você for ver tudo que ele passou, não sei o quê, tem muito sofrimento. Só que a gente esquece de que ele só fez o bem. E aí, quando você faz o bem, acontece o quê? Você alcança o quê quando você faz o bem? Você alcança não a alegria, mas a felicidade. Percebem isso? Ou seja, a felicidade de Jesus não estava aqui no mundo material, literalmente. Todo o sofrimento que ele teve, que ele passou, né? Não quer dizer que ele não tenha sido alegre, não tenha tido momentos e tudo mais. Mas o que fica com ele é o bem que ele fez e a felicidade que ele conquistou ao fazer esse bem. Né? Não sei se vocês... Ô, Satiro, mas aí seria interessante uma reflexão, né? Jesus sofreu ou teve dor? Sim. Porque dentro da psicologia, né, que nós estamos estudando, o sofrimento ele é mais inerente à parte que vai trazer aquele sofrimento moral, né, que é inerente à nossa construção de vícios e virtudes, é a qualidade da alma, né? E é relacionado ao físico. Então, por exemplo, eu posso perder o braço e não ficar natural, né? Natural. Agora, eu estou sofrendo pela falta do braço, isso vai não, a dor moral, Jesus, aparentemente, pelo que a gente sabe, não teve, porque ele agiu no bem. Então, ele não tinha nada... Eu só estou querendo colocar o seguinte, pelo que eu entendi. Quando vai para a parte de dor, é fisiológica. Quando vai para a parte de sofrimento, é mais são angústias da alma, né? É só essa... que é legal quando a gente começa a separar isso, porque tem essa... vende-se muito isso. Olha, Jesus sofreu tanto na Terra que quem sofrer vai ser agraciado pelo Senhor, como uma coisa que tem que ser... muito bem colocado. Você adquirir a evolução. A evolução ela é dada pela quantidade de sofrimento fisiológico que você está tendo na Terra. Então, os silícios, né? E quanto mais você enveredar para isso, é uma coisa que vai te elevar. Então, nós precisamos escapar. Agora, só nessa 63 aqui, depois desse grifo, dessa parte que está grifada, que fizeram no mundo, o meu tem uma outra parte que, na verdade, não é ponto, é vírgula. E ainda continua, apesar da exiguidade dos seus meios de ação, né? O que é esguio, que o meio de ação dele foi restrito, né? Foi muito limitado. E aqui, Arthur, o que o Kardec você está falando, o Kardec vai classificar, ele não coloca sofrimento, ele coloca mal físico e mal moral. Né? Porque o mal físico, ele existe. E a dor que ele sentiu física no corpo, né? Apanhando, a coroa, pregado na cruz, é um sofrimento que foi real. Mas também é importante a gente falar isso por causa da própria questão que a gente vai entrar agora, da questão do corpo fluídico de Jesus, né? Da teoria rustanguista, que a gente vai perpassar por isso hoje, a partir do item 64. Então, o sofrimento, se a gente tira, né, o sofrimento físico que ele vivenciou, a gente também elimina a questão do corpo, de tudo que ele sofreu mesmo, no corpo. Justamente. O corpo, né?
Não, Mas você vê que ele usa a terminologia mal moral, né? E o Sim. mal moral é a nossa imperfeição moral, que está relacionado com a nossa infelicidade. Por isso que fala lá, às vezes a gente vai ler, né? Duplo mérito, tem dupla culpa, ela está relacionada a esses dois âmbitos. Mas, geralmente, nas narrativas, mesmo o movimento espírita faz, ele traz o sofrimento, que seria angústias da alma, como se Jesus estivesse sofrendo disso. É mais ou menos a mesma coisa, assim, né, dentro da pedagogia. Se a gente fosse dar aula para uma criança de 4 anos, a criança está fazendo birra, e aí o professor está sofrendo naquela birra da criança. É inconcebível, né? Viu? Mas é interessante. Fala, Sérgio. Nenhum evangelho diz a infância de Jesus, diz também o que ele só pregou os ensinamentos dele só foi durante 3 anos, né? Mas não diz o que ele fez o restante do passado da vida dele, a juventude dele, a infância dele, nenhum evangelho diz. Agora, nesse curto espaço que segundo os evangelhos, né? Ele poderia, vamos supor que ele estava fazendo isso sem ninguém saber. Ninguém sabe. Não entendi. É só uma colocação. É só uma colocação. Entendi o que ele está colocando, mas sabe qual que é o problema? Nós temos de pensar o seguinte: a gente não sabe, baseado nos evangelhos considerados canônicos. Os evangelhos apócrifos que restaram falam alguma coisa? Até o momento nenhum. Eu não achei nada. Mas justamente isso daí, a gente pode imaginar que seja algo proposital, para colocar teorias. Ele viveu com os essênios, que ele viajou até o Egito, que ele foi para o Oriente. Falam tanta coisa, já inventaram, dos 13 aos 30, que ele teria viajado o mundo para aprender a doutrina. E talvez a coisa mais simples seria, trabalhou com o pai. Isso. Né? A coisa mais simples e mais lógica, o que ele fez? Trabalhou com o pai. Ajudou no sustento da família. Para que outra coisa? Ele precisava... Quem que poderia educá-lo? Se não a própria vida. E tirando os ensinamentos que ele já trazia nele. E era uma coisa comum, né? Era uma coisa comum do judeu, né? Aprender a profissão do pai e auxiliar daquilo. Mas não, também é uma hipótese, mas é uma hipótese muito mais válida do que imaginar. Veja, é uma hipótese, não estou afirmando que foi isso, mas é muito mais válido que imaginar que ele ficou viajando. Uma, porque ele nasceu, como está bem aqui teve, ele nasceu sem condições financeiras. Nasceu numa família que vivia do suor do seu rosto. É claro nessa passagem aqui, está dito isso daí. Como é que ele, com a responsabilidade moral que ele carregava, iria sair pelo mundo a viajar? Percebe? E no capítulo 17, que a gente ainda vai passar, tem a primeira item lá, é assim, ninguém é profeta em seu país. Então, ele vai trazer exatamente essa questão, que Jesus chegando na sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de modo que, tomados de espanto, eles diziam, de onde veio para ele essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos Jacó, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão elas entre nós? De onde veio? Pois a ele todas essas coisas. E aí eles vão questionando, a gente vai perpassar por isso. Lá no se eles estão questionando isso, eles, no acusatório, já estão indicando que Jesus nunca saiu de lá. Como é que um cara educado numa carpintaria, é praticamente isso que estão dizendo. Sim. Agora eles esquecem que, e as ideias inatas que cada um carrega, elas são despertadas, ele está ali analisando ele mesmo, descobrindo nele mesmo tudo que ele já possuía. E, logicamente, que ele passou pela lei do esquecimento, como passa todo mundo.
certo? Só que ele vai despertando aquilo que ele já trazia dentro dele, com o tempo, nas reflexões que ele fazia consigo próprio, nas leituras, nas conversas, no cotidiano do povo. E uma hora ele pegou e colocou aquilo tudo que ele trazia dentro dele para fora, de uma vez só. Agora, o que é isso? Aí é muito mais fácil pensar nisso. Se um Sócrates, é bem mais filho lógico. de uma parteira, fez uma coisa idêntica 400 anos antes, por que Jesus não faria a mesma coisa? Com muito mais propriedade, né? É bem mais racional, concordo. Né? Agora, outra, que nem o Guzo falou aí. A maior diferença, o maior crime do evangelho do Rustang é justamente dizer que Jesus teve sofrimento moral e não teve sofrimento físico. Percebe quão materialista a proposta rustanguista é? Ela coloca, então, que a matéria é pecado. Você está fora da matéria? Você sofre moralmente fora da matéria? Você sofre moralmente se você tem conhecimento de tudo. Que tipo de sofrimento Jesus levaria para lá? O único Porque se sofrimento você que ele teve é de origem física, oriundo do corpo que ele estava preso. Liberto do corpo, um espírito daquele que lá tinha até que tipo de sofrimento? Nenhum. Acabou, o evangelho do Rustang acaba por aí. Enterre-se. Agora nota como é que ele coloca. A carne faz... Mas Jesus foi livrado, porque a carne faz sofrer. Já começa a ensinar que a carne faz sofrer. E eles colocam de uma forma no evangelho do Rustang, que a carne faz sofrer, que a carne faz sofrer, que Jesus esteve liberto disso daí, que é o pior do que pode acontecer para alguém, o sofrimento na carne. Quer dizer que o sofrimento moral não é tão ruim, que Jesus teve sofrimento moral, quanto o sofrimento da carne. Percebe como é absurda a proposta do Evangelho Rustang? E aí você tira toda a questão da própria moral do Cristo, quando ele, né, passa por tudo isso, sem esse sofrimento, né, moral, e ele mostra, né, nessas questões que ele passou, que o sofrimento aqui fisiológico você pode superar. E mesmo as dificuldades que a gente perpassa pela vida. Então, o Evangelho do Rustang é outra coisa que ninguém percebe. Como é que fica ele depois de morto aparecendo se ele nunca esteve num corpo de carne? Né? Fosse filmar, né? Se alguém tivesse essa coisa para filmar uma comédia sobre o Evangelho do Rustang, o Jesus, de novo, se fingindo de vivo. Né? Que absurdo! Por que ele ia aparecer depois de morto se ele nunca esteve vivo? Se nunca teve um corpo de carne, depois ele aparece. A Madalena poderia chegar se fingindo de vivo de novo. Ele fingiu a vida toda. Foi só para assustar a Madalena e os discípulos, Conde. Que quando ele chega lá, né? Quem tá aí? Foi só para dar um susto, uma pegadinha. E é Jesus fingindo que está encarnado de novo, né? Isso aí parece coisa da TV pirata, dessa turma que fica fazendo comédia na internet, que não é possível. Um absurdo que é pior, que as pessoas acreditam nisso. Uma outra coisa... O mais absurdo é que o rustanguismo só existe porque o espiritismo existe. Se o espiritismo não existisse, o rustanguismo não existiria também, porque o Rustang foi tão esperto que ele criou as condições dizendo que Kardec veio preparar o caminho para ele. Ele é o Maomé dos espiritualistas. Jesus veio preparar o caminho para ele. Uma coisa que me chamou a atenção agora, quando a gente conversava, é o seguinte, tem esse trecho aí que ele fala, é traído por um de seus apóstolos, renegado por outro, abandonado por todos. Ou seja, é aquela história do bem e do mal que a gente interpreta, né? Quer dizer, a forma como nós interpretamos e como Jesus, né, que é um modelo, um excelente modelo para a gente, passou por isso.
Quer dizer, eu imagino o quê? O que a gente vê é que ele teve a compreensão que muitas vezes nos falta de identificar as imperfeições, os vícios, as dificuldades que os outros têm, e não olhar isso como sendo um mal que foi feito para mim, né? Mas sim alguma coisa que ele tinha que fazer porque ele acreditava que era o certo, entendeu? Ou seja, o mal, a dificuldade, o problema, o vício, não está em mim, está na pessoa que faz para mim aquilo, né? Quer dizer, Jesus tratou bem isso, daí até eu acho como um bom exemplo para a gente, entendeu? A gente parar de achar que alguém que renega a gente... Pensa nisso que você está falando. Se você pensar na questão, né, Pedro renegou Jesus, ele fez por maldade ou ele fez por medo? Justamente. Né? Mas isso que eu estou falando, mas eu estou chamando a atenção porque... Qual a intenção de quem fez? Porque assim, isso... né? A gente olha um ato de uma outra pessoa e acha que é uma maldade que fizeram com a gente, muitas vezes, como se o mal viesse de fora da gente, né? E cadê aquela compreensão que você deve ao irmão, até para você parar, olhar e compreender, como disse a Juliana, será que ele não está com medo de alguma coisa? Ele agiu por medo, agiu por um ato falho, entendeu? Não necessariamente para causar alguma coisa a você. Como Judas também agiu por ilusão. Justamente. Iludido. Não, excelente exemplo. Se você olhar para Judas, você vai ver a ilusão. E aí a gente tem esses... Só lembrando, né? A gente tem esses exemplos todos e a gente tende a olhar para fora assim, fulano fez isso porque ele, na verdade, ele não gosta de mim, ele quer me prejudicar, ele quer não sei o quê. Quer dizer, você se coloca como o motivo central de todas as pessoas que estão em volta de você, né? Quer dizer, uma coisa meio doida, né? Uma coisa meio... Novamente, né? Meio TV pirata, né, Conde? Assim, sabe? Como se você andasse na rua e qualquer pessoa que conhece você fizesse uma coisa que você não acha que é boa e você olhasse como sendo a pessoa fazendo mal para você. E se você for olhar, é isso que a gente faz, né? É que a gente acaba fazendo no dia a dia. Que loucura, né? Mas uma coisa, como a gente pode perceber que o projeto que vai ser debatido a partir do projeto rustanguista é um projeto dogmático católico. Não, porque até os evangelhos que eles vão utilizar de base para o evangelho do Rustang são os canônicos. Não, eu sei, estou falando assim... Não, estou dizendo assim, se você pegar Elucidações Evangélicas do Saião, a gente vai fazer inspirado. E quem leu já o livrinho lá do Saião, aí o folheou, porque ali está o comecinho, né? Aquelas sessões de 1880 e 1881. Só que, e o hiato? O hiato é o que aconteceu até o desencarne do Saião? Que são justamente aquilo que ele não divulgou. Eu não estou falando sobre o aspecto rustanguista, eu estou falando no aspecto psicológico pessoal nosso. Não, mas o Afonso psicológico nosso nós queremos idealizar uma coisa como uma verdade absoluta. Nós somos educados a não duvidar de nada. Então, a gente quer uma coisa que fala qual é o certo, é aquele. Todo mundo começa a dizer que aquilo é o certo e pronto. Não, pois é, mas o que eu estou dizendo é mais profundo, no sentido de você interpretar os atos que as pessoas fazem e que não lhe agradam como sendo um mal premeditado em sua direção. Como a gente faz isso no dia a dia. Foi isso que eu quis chamar a atenção aqui, pessoal. Entendeu? Como a gente olha e fala assim, fulano fez mal para mim, Beltrano reagiu e quer o meu mal. E eu estou, na verdade, não estou usando o pensamento de Jesus. Aí tudo bem, posso estar usando o que Rustang nos trouxe, o que a Igreja Católica nos trouxe, as religiões nos trazem, né? Mas não é isso que Jesus nos traz, né? Não é isso que ele nos trouxe, na verdade. Né? Quer dizer, é mais sutil a coisa. Desculpe, Rolim, fala. Não. Você quer falar, Rolim? Não, Arthur. Então, eu ia colocar dentro do que o Conte estava falando, e é uma coisa que, por falta também, agora, lendo a primeira parte do livro Céu e Inferno,
vai ficar claro essa tendência de voltar a forçar o materialismo. Porque todo desenvolvimento de simples e ignorante, se nós pegarmos simples e ignorante, né? Simples é zero de desenvolvimento intelectual, e ignorante, você ainda não desenvolveu o senso moral, né? Você está ignorando o bem e o mal. Quando Jesus está na cruz lá, ele fala assim, ó, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. O que ele está falando? Olha, mesmo eles tendo a inteligência, a astúcia e desenvolvido esse lado, moralmente eles não conseguiram qualificar o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal. Né? E isso é relevante. Que quando o Espírito de verdade vem trazer que espíritas, instruí-vos, né, o segundo mandamento, e o primeiro, amai-vos, o amor aí, ele está relacionado intrinsecamente com o desenvolvimento moral. E quando o Conde está colocando o Rustang, é essa tendência da Igreja Católica e abrindo uma vertente de um braço com o Rustang, de fazer tudo cair no viés materialista. Porque o viés materialista, ele vai em dor e prazer. E a gente continua isso. Mas tem uma finalidade, porque o inferno e o céu, eles são físicos. Senão você destrói toda essa estrutura. Eles precisam segurar isso e matar a essência e as potencialidades da alma. Tanto por isso que todas quase religiões são, para não dizer 100% delas, elas são materialistas nesse sentido. É tudo fisiológico. E aí cai essa importância que o Conte está falando, porque freia com que a gente possa desenvolver o senso moral. Para desenvolver o senso moral, embora nós estamos encarnados, ele é uma ferramenta para a gente poder experienciar essas coisas, mas ele é 100% no que eu estou percebendo, de âmbito da alma. Ele perpassa, porque quando você se supera, é o que o Platão estava falando, quando você se supera, você deixa a parte de dor e prazer, e Platão fala disso, de dor e prazer. Isso ele remete aos vícios. E aí, quando você se supera, você vai para as virtudes. Aí ele está falando da qualidade da alma, do que animava. Aí por isso que a metafísica que o Paulo está estudando lá é importante, porque aí nós vamos entrar no viés da alma. Eu acho que isso é bacana, porque se a gente não separar isso, né, Satiro, e o céu e o inferno agora, que eu li agora esse primeiro capítulo, né, essa primeira parte, antes dos exemplos, a gente vai tendo mais clareza para diferenciar tudo isso, porque é os pontos exatamente que Kardec questiona. Quando ele vai analisar os anjos, ele vai analisar os demônios, ele vai analisar o purgatório, e ele faz toda uma dialética para que a gente pudesse fazer essa comparação e tirar essas qualidades da alma ali intrínseca. Né? Vai ser importante estudar o céu e o inferno para entender bem esse capítulo 15 aí. Né? Uma coisa que você falou aí, que acho que tem tudo a ver, é o seguinte: o que a gente tem que alcançar e praticar é o desapego, que é justamente deixar esse lado material, né, das diversas maneiras que ele se apresenta para a gente abrir espaço para que o lado espiritual nosso possa surgir, entendeu? E aí me veio à cabeça, de forma engraçada, né, como nos centros espíritas a gente fala de ter desapego o tempo inteiro, né? A gente fica o tempo inteiro falando de desapegar, mas assim, parece que as pessoas ou não escutam, ou nós não escutávamos, entendeu? Ou nós realmente não refletíamos sobre isso, entendeu? Aí ficava aquela frase bonita que a gente tem que ter desapego, mais amor ao próximo. E, na verdade, na prática, o que isso significa? Significa você fazer o bem. Significa você se voltar para o bem e lutar contra o mal que está dentro de você. E não lutar contra o mal que está fora. Porque enquanto você tiver o mal dentro de você, eu posso fazer uma coisa com a melhor das intenções, você pode chegar e olhar e achar que é para você, que eu estou fazendo, eu estou indo contra você, entendeu? E às vezes não é, eu estou justamente fazendo algo para lhe ajudar, né? Na minha interpretação, que seja. Né?
Você pega aí a questão 799 do Livro dos Espíritos. Olha a pergunta de Kardec. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Olha a resposta da espiritualidade. Destruindo o materialismo. Pronto. Que é isso que a gente está falando aqui agora. Depois eu vou explicar. Quer dizer, são conceitos materialistas. Porque se a gente vê o céu e o inferno com profundidade, nós vamos vivenciar lá, né? A Juliana vai ter a casa dela, nosso lar, vai varrer, vai limpar, vai fazer comida, tudo, porque é um conceito materialista, entendeu? Se ela está valendo ainda esse conceito. Só para ela, viu, pessoal? Vocês não, faz favor. Aqui, o que vocês estão falando está me lembrando a dificuldade que muitos espíritas têm com o tema da obsessão, que bate com o que o Satiro falou de encarnado. Eu olhei para ele e acho que ele está me fazendo mal. O medo que o espírita tem do tema obsessão, o espírita se pela todo de ser obsidiado. Aí criam-se manuais para não ser obsidiado. Você tem que evitar isso, não beber aquilo, não ir em tal lugar, não ler tal livro, não ver tal filme. Porque ali vão estar os espíritos que vão o quê? Vão lembrar o teu lado pouco esclarecido de algumas coisas que você quer ainda. E aí eles fazem aquela lista de coisas que você tem que fazer para não ser obsidiado. E o que você tem que fazer para não ser obsidiado se você é espírita? Estudar a doutrina espírita. Até o momento que vai acender em você, espero que acenda um dia em mim, esse desapego. Então, a saída é isso aí, do 799. O espiritismo vai combater o materialismo, é a doutrina, é você estudando e meditando até você chegar lá. E não adianta você evitar um filme ou evitar tal coisa, se você está com aquilo em você. Agora, quando você não está, você pode ver o filme. Você pode ir em tal lugar. Jesus podia entrar em qualquer lugar, né? E o espírita se pela todo de obsessão. Você fala obsessão, verdade, todo mundo vai em palestra de obsessão para saber como se livra da obsessão. É verdade. Na verdade, a gente tem que entender melhor essa questão, essa diferença do que é o material, do que é o espiritual e do que a gente leva, ou seja, a gente está buscando felicidade ao estar alcançando alegria achando que é felicidade. Já começa aí o equívoco. Aí esse tipo o materialismo nubla, esconde, na verdade, eu acho que ele esconde quando a gente tem esses atos de alguém fez tal coisa, você vai falar assim, ela fez isso porque ela não gosta de mim. A pessoa nem está lembrando de você, entendeu? A pessoa nem tô nem aí para ti, entendeu? E você já pega a pessoa e já coloca ela como lembrando de você, especificamente para fazer um mal para você. Entende? Aí na hora ou seja, muitas vezes o mal que a gente vê que vem de fora, na verdade, é uma ilusão nossa, é uma visão nossa. E, primeiro de tudo, é uma falta de compreensão. Por quê? Por que é um mal? Mesmo uma pessoa que está passando fome na rua, será que é o mal ou é o que a pessoa precisa naquele momento para poder se melhorar, passar por aquilo? O que é? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou julgar se ela está por um lado ou pelo outro? Não quer dizer que eu não possa ajudar a pessoa porque eu me sinto melhor, mas percebe? Eu estou ajudando porque eu não quero me sentir melhor. E não necessariamente eu não tenho como saber se ela vai estar melhor. É onde a gente tem aqueles relatos, né, que a gente cansa de ouvir, de pessoas que vão ser ajudadas na rua e a pessoa fala, sai fora, cara, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar nesse lugar aqui, entendeu? Eu não quero sair daqui. Né? Eu pelo menos conheço 2 ou 3 casos. Meu filho, minha esposa tem um caso, onde a pessoa fala, não, cara, não quero ir para lugar nenhum, não, eu quero ficar aqui. Minha família mora na cidade, minha ex-esposa mora na cidade, todo mundo está aí e eu não quero ir para a casa deles. Eu quero ficar exatamente onde eu estou, desse jeito que eu estou aqui. Se tiver algum pedaço de pão aí para me dar alguma coisa, legal, me dá, mas me larga, me deixa. É isso que eu quero. Aí você vai julgar que a pessoa está errada, aí você não, se você está errado, você tem que tomar um banho, aí você coloca os seus padrões, a sua mentalidade, o que você acha que é certo em cima da pessoa. Quer dizer, você está reforçando todo um lado material, quando você devia, na verdade, ajudar a pessoa não pelo lado material, mas ajudar justamente como a gente está buscando ajuda aqui. Entendeu? Ajudar a pessoa pelo estudo, pela compreensão, pela mudança da cabeça da pessoa.
ela se desapegar disso, entendeu? Quer dizer, e não procurar oferecer uma ajuda externa a ela, mas fazer com que ela se ajude vindo de dentro, entendeu? Eu vejo muito assim. Aliás, nós aqui, vários de nós aqui que estamos envolvidos no projeto de atendimento fraterno, a gente definiu dessa maneira a ajuda do atendimento fraterno que a gente quer fazer no EPT. Não é dar sopa, não, é dar uma conversada com a pessoa e trazer a pessoa para o estudo. Não é fazer reunião mediúnica a favor dela, não é encaminhar ela para um médico, não é dar um ticket para ela, dar dinheiro, não é nada disso. Olha, é assim que você está passando. Se você quiser compreender melhor, quiser sair disso, vem estudar com a gente. É propiciar para que a pessoa venha estudar e passe a ter essa compreensão. Porque isso não é um movimento, muitas vezes, né, vou dizer sempre, isso não é um movimento imediato, rápido. Às vezes é um movimento lento. É só a gente olhar para a gente, as dificuldades que nós temos e como nós estamos tentando superá-las. Né? Então, volta nessa questão do bem e do mal. Mas vamos voltar para Jesus aqui, que para frente a coisa vai ficar melhor. Vamos lá. Pode seguir, Ju? Ou quer que alguém leia? Pode seguir, amigo, no 64. Essa parte aqui não leu. Não, ainda tem Não há nada escrito, entretanto, ajudado por alguns homens obscuros como ele. Sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Sua doutrina matou o paganismo todo-poderoso e se tornou a bandeira da civilização. Tinha, pois, contra ele tudo o que pode fazer os homens fracassarem, razão pela qual dissemos que o triunfo da sua doutrina é maior do que seus milagres, ao mesmo tempo que prova sua missão divina. Se em lugar de princípios sociais e regeneradores, fundados sobre o futuro espiritual do homem, ele só tivesse oferecido à posteridade alguns fatos maravilhosos, provavelmente na atualidade seu nome seria muito pouco conhecido. Então, né, ele está reforçando a importância de tudo que Jesus falou, fez, né? Não na questão miraculosa, nesse entendimento miraculoso. Alguém quer ler o 64? Deve ter alguém morrendo de vontade de ler aí, Ju. Deixa as pessoas lerem um pouco. Então, estou perguntando, estou esperando. Eu posso ler, o espírito que você está ouvindo. O Rodrigo estava ali já. Pode ler, Rodrigo. Vamos lá. Desaparecimento do corpo de Jesus. Isso aqui está referenciado lá na Revista Espírita, né? Ele fala em notas bibliográficas, ele fala lá dos evangelhos, né? Explicados. Bom, vamos lá. 64. O desaparecimento do corpo de Jesus após sua morte tem sido objeto de numerosos comentários. Ele é atestado pelos 4 evangelistas, segundo a narrativa das mulheres que foram ao sepulcro no 3º e não encontraram nada. Alguns viram nesse desaparecimento um fato miraculoso, outros superaram uma remoção clandestina. Conforme outra opinião, Jesus não teria se revestido de um corpo carnal, mas somente de um corpo fluídico. Ele não teria sido, durante toda a sua vida, mais uma aparição tangível. Em outra palavra, uma espécie de agênere. Seu nascimento, sua morte e todos os atos materiais de sua vida teriam sido apenas uma aparência. É assim, dizem, que seu corpo, retornando ao seu estado fluídico, pôde desaparecer do sepulcro. E é com esse mesmo corpo que ele teria se mostrado após a sua morte. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente... Vamos parar um pouquinho aí? Aqui é só para lembrar as 3 hipóteses, né? O primeiro que ele coloca, as três questionamentos, né? Então, o primeiro eles colocam como um fato miraculoso, o corpo ter sumido. A outra, a questão da remoção clandestina,
E a terceira hipótese, como se Jesus tivesse tido apenas um corpo fluídico, que ele fosse apenas uma espécie de agênere, não teria tido um corpo, né? Não reencarnou num corpo. Então, por isso, ele pôde sair do sepulcro. Seu corpo, né, desapareceu, o corpo fluídico, né, dentro dessa teoria que a gente vai ver. Algum questionamento aí? Alguma dificuldade? Mas todo mundo conhece as hipóteses, né? Ele vai desenvolver aqui a ideia mais para frente. Vamos embora. Sem dúvida, tal fato não é radicalmente impossível, de acordo com o que sabemos hoje sobre as propriedades dos fluidos. Porém, seria, ao menos, completamente excepcional e em oposição inequívoca com as características dos agêneres, capítulo 14, número 36. A gente já estudou. A questão é, então, saber uma tal hipótese é admissível. Tem aqui, ó. Se quiser relembrar, tem aqui o capítulo 15, número 36. É, porque ele está... Quando ele... Volta amigo. Porque quando ele coloca aqui, ó, porém seria ao menos completamente excepcional em oposição inequívoca com as características dos agêneres. Quando ele coloca isso, ele já está trabalhando tudo que a gente viu no capítulo passado sobre os agêneres, da forma como eles vêm. Então, ele está falando em vida, seria totalmente contrário ao entendimento das aparições fluídicas, porque ele pregava, ele ficava com as pessoas, o tom dele era sempre o mesmo, todas as pessoas o viam ao mesmo tempo. Então, é nessa reflexão que a gente, né, precisa pensar a diferença dele enquanto vivo e após a morte. Sim. A questão é, então, saber se uma tal hipótese é admissível, se ela é confirmada ou refutada pelos fatos. A permanência de Jesus na Terra apresenta dois períodos, o que precedeu e o que seguiu a sua morte. No primeiro, após o momento da concepção até o nascimento, tudo se passa com sua mãe, nas condições comuns da vida. Nota 197. Não falamos do mistério da encarnação, pois não temos de nos ocupar aqui e que será examinado ulteriormente. Após o nascimento até sua morte, tudo em seus atos, em sua linguagem e nas diversas circunstâncias de sua vida apresenta as características inequívocas da corporeidade. Os fenômenos de ordem psíquica que se produzem nele são acidentais e nada anormais, já que se explicam pelas propriedades do perispírito e se encontram em diferentes graus em outros indivíduos. Após sua morte, ao contrário, tudo nele revela ser fluídico. A diferença entre os dois estados é de tal forma marcante que não é possível compará-los. Rodrigo. Continua? Rodrigo, só uma observação aqui, antes de continuar aí. Uhum. É interessante porque nesse item, no capítulo 14, item 36, Kardec, e depois, fora no desaparecimento do corpo aqui, ele já está validando aqui que a possibilidade de Rustang é zero. Né? Mas você vê que interessante, né? Olha o esforço. Eu fico pensando aqui como é que uma parte do movimento espírita vai validar isso. É como se fossem os concílios. A pessoa lê ali o negócio, ela interpreta do jeito dela e solta um dogma. Né? E a partir dali ninguém questiona mais. Porque se você lê a obra, em vários momentos, não dá para aceitar Rustang de nenhum, né, Conde? E eu não sei o que aconteceu para tantas pessoas acabarem caindo nesse engodo, né? Porque é meio louco o negócio, né? É um catolicismo muito arraigado, né? Catolicismo a grande maioria não é assim explícito. Estamos estudando a moral rustanguista.
Né? Não, são Não poucos é os centros que explícito. são Não, sanguísticos. mas quando sai nos artigos da FEB, eles estão validando lá o negócio. Tem que Mas, ser. mas veja Sim. bem, você está considerando a FEB espírita? Não, O erro é teu. eles se intitularam, né? Não, o erro é teu. E deles. Isso é o errado, O erro é Arthur. dos dois. Paga uma punição aí. Não, perfeito. Eu vou pagar 10 aqui no chão daqui a pouco. É, isso aí. Ajoelha... Não, nada disso. Ajoelha no milho, Arthur. Negócio Tem nada de pagar 10. 10 não me Fala aí, 10 Ave Maria, 15 Pai Nosso. Não. Aqui é medieval o negócio. É dor física. É no milho. Nada de pai não. Nada de sofrência. É milho. O EPT é cruel. Ô, amigo, volta aí no item 36 que o Arthur falou. O item Aí. 36? Mais para frente. Tá aqui. Aí, depois é de desse. assimilar que as aparições tangíveis... Isso. Leia aí, amigo. É de assimilar que as aparições tangíveis têm apenas a aparência da matéria carnal, mas não poderiam ter suas qualidades. Por sua natureza fluídica, não têm a mesma coesão. Formam instantaneamente e desaparecem da mesma forma. Os seres que se apresentam nessa condição nem nascem nem morrem como os outros homens. Nós os vemos e não os vemos mais, sem saber de onde vieram, como vieram ou para onde vão. Não se poderia destruí-los, nem os acorrentar ou encarcerá-los, já que não possuem corpo carnal. Os golpes que se lhe deferissem bateriam no vazio. Porque é importante a gente pensar, né? Se ele coloca aqui que pode voltar no 36, amigo, que ele coloca aqui, ó, os seres que se apresentam nessa condição, que são fluídicos, eles nem nascem nem morrem. Então a gente teria que pensar a vida do Cristo uma simulação. Desde a barriga, ou seja, a história do Cristo, uma simulação, porque desde a barriga, desde a gravidez da Maria até o nascimento do Jesus, a condição, né, que ele nasceu, o lugar onde ele nasceu, a cidade, tudo seria fingimento. A mãe, o pai mentindo, os irmãos. Exatamente, você concorda, você percebe a profundidade disso? Então, tudo aquilo que Jesus passou ali, e a questão do sofrimento físico também, porque não foi só Jesus que estava ali, na cruz, não tinha mais pessoas com ele? Só que aí a gente vai fazer a comparação. Sofrimento físico, todos tiveram. Agora, e o sofrimento moral? O mal físico, o mal moral são diferentes. Então, ali, por que tem outras pessoas juntos de Jesus? Que aí a gente vai pensar também no sofrimento físico, no sofrimento moral. E aí, quando ele fala assim, você não pode destruir, acorrentar, encarcerar. Jesus foi preso, colocou a coroa de espinho, carregou a cruz, foi pregado. Então, tudo aquilo foi um fingimento, o sofrimento de Maria, tudo se torna ilógico. Até a própria negação do Judas, a própria delação do Judas, a negação de... Tudo seria falso. Eles acreditam tanto no dogma que eles nem se preocupam em explicá-lo, né? Basicamente, eles só falam do dogma, só apresentam o dogma. No dogma não é para você questionar, só para você aceitar. É para aceitar. Eu acredito, pessoal, que o papel da FEB foi não ensinar o movimento a raciocinar. É o que acontece com nós hoje. Eu digo hoje a partir de 2018, né? Porque ainda hoje permanecem. As federativas falam e eles baixam a cabeça. Eu estou falando isso até porque eu me sinto até isolado, tá? Entre velhos companheiros. O pensamento é o mesmo, porque a federação tem razão, a federação disse isso. É como disse o Conde, será que aquilo é federação espírita mesmo? Mas todos nós estamos nesse mesmo lugar aí. Todos nós que estamos tentando lá botar
junto ao movimento espírita ainda, com os amigos, com tudo, acredito, todos nós aqui, não tem ninguém que não esteja passando por isso daí, entendeu? Essa percepção de que está faltando mais compreensão, estudo e análise de Kardec, né? Não é nem de nada novo, não precisa aprender física, é só estudar Kardec de verdade e que você vai ver tudo lá, entendeu? Mas as pessoas, cada um fica com um pedaço que interessa para si, né? E os dogmas, aparentemente, acalmam muitas pessoas, né? Acalmam e tranquilizam muitas pessoas que preferem continuar convivendo dentro do dogma. Paciência, cada um faz suas escolhas, né? E todos os caminhos levam a Deus, não há de se condenar ninguém. Mas nesse momento de transição, é mais fácil você ter um agente externo que resolve os seus problemas. E isso é um problema, né? Porque você fala assim, olha, nós vamos pegar aí, você vai fazer a oração e o obsessor vai me afastar. Eu vou dar uma cesta básica e Deus vai ajeitar minha vida. Então, essa moral autônoma e essa parte heterônoma não é só interna, é a gente querer a salvação externamente. É isso mesmo. A minha vida fica mais tranquila sempre que eu vivo dessa maneira, né? Eu não preciso participar disso. Eu não preciso ficar o tempo inteiro avaliando o que eu estou fazendo. Eu vou aceitar, numa palavra mágica, eu aceito, e a partir daí tudo está resolvido. E isso é um problema que o movimento espírita, de uma maneira geral, eu entendo que o Conde fala, mas a grande massa, ela tá nessa ainda. Assim, é quase que assim, aceite esses... Que centro espírita que é mais forte? Aceite esse aqui, ponha teu nome no caderno e nós vamos resolver teu problema em uma semana, ou um mês, que seja. É uma estrutura hierárquica, de poder, heterônoma, igual das igrejas. Né? De autoridade. É um grupo seleto de pessoas que faz um estudo, solta súmulas e solta para baixo e todo mundo aceita, porque acha que as pessoas que estão lá em cima são superdotadas, né, que estudaram muito e estão estudando por elas, então já trazem tudo mastigado. Ninguém tem a capacidade, né, e deixar a preguiça de lado e estudar por conta própria, formar sua própria opinião, né? Não, ou até de raciocinar em conjunto, né? Você debater em cima do raciocínio e não em cima do dogma, né? De falar assim, não, mas aí não dá para discutir isso porque isso é assim e acabou. Aí não tem debate que dure. E ainda é pior, amigo, falar assim, ó, não vamos tocar nesse assunto porque isso dá portas abertas para a discórdia e o obsessor entra. No meu centro eu não vi isso não, mas já ouvi em outros centros. Cuidado com esses pensamentos, irmão, que você está abrindo portas para a obsessão. Porque isso desequilibra as pessoas, causa uma discórdia no centro, no movimento, que aí isso abre porta para o obsessor. Ô, Juliana, tão sério. As pessoas, está criando confusão, discórdia, é isso mesmo. Mas é tão sério que você está falando que nós temos aqui em Jabuticabal, agora essa pandemia está meio... O pessoal não voltou ainda, mas era o estudo de domingo e depois tinha um grupo que ficava para a segunda etapa, que tinha o trabalho de auxílio lá do plano espiritual, o trabalho mediúnico. E cada vez que eu ia mergulhar um pouquinho mais fundo na temática, entrava esse discurso. Não, nós precisamos ficar só no evangelho, não podemos se aprofundar, porque essas imagens que você está colocando, ou que você está falando, está gerando perturbação, isso está abrindo portas para os obsessores e está desequilibrando a segunda parte da nossa... Falar, tudo bem. Segue. Então, mas você percebe que isso mantém a obediência, a submissão, porque o espiritismo é a doutrina da liberdade, de você poder estudar, trocar ideia, falar, compreender. Isso aí se criou dogmas, né? É um dogma que não pode ser mudado, é um pensamento que todo mundo está lá pensando igual, um senso comum, ninguém pode pensar fora dessa caixinha, né? Porque senão recebe o anátema. Mas isso é uma estratégia, porque o espiritismo foi colocado, implantado como uma ciência, filosofia e uma religião. Se você se coloca de uma forma diferente, a questão, né, científica e filosófica... Você é isolado.
Exatamente, você é Levanta a mão, isolado, você está com o levanta a mão quem não obsessor. foi isolado com as ideias que tem tido ultimamente, por favor. Levanta a mão. Gente, lembrando também que nós estamos num pequeno grupo, né? Que agora que nós estamos estudando isso tudo também, né? Sabendo que todo esse pessoal que estavam lá, eles simplesmente aprenderam da forma que eles aprenderam e achavam que Na era verdade, correto, né? na verdade, eu estou achando, já estou começando a achar que eles são os obsessores que os obsidiam. Estou achando. Já estou começando a achar. Amigo, eu tenho, né, Zé, só pode... Quando você lê as reuniões mediúnicas lá no livro do Saião, aquilo só pode ser uma fascinação, porque uma pessoa que estuda a doutrina espírita e lê o livro dos médiuns, aquilo, né? Aquilo é dogmático. Eu falar um pouquinho em relação à doutrina de Jesus, né, que a gente leu no item anterior, para o progresso da humanidade, a doutrina de Jesus, até mesmo para nós na erraticidade. Então, assim, qual a necessidade de tentar ficar insistindo de que Jesus não existiu, não esteve entre nós, o corpo dele era fluídico, para desqualificar e também colocar essa doutrina que ele trouxe? As ideias que ele trouxe, como que também não existe, não faz parte, não é possível de o ser humano... Mas é o sobrenatural, né? É o sobrenatural. Assim, e trazer toda essa doutrina, né? Que ele coloca... Mas o ponto central, o ponto central... O uso da sua doutrina é maior que os seus milagres. Então, assim, a doutrina de Jesus ainda é maior do que os milagres que ocorreu. Então, mas pensa, ele está falando da doutrina. Só que o que ele vai falar, a teoria do Mustang? Né? Mas ele vai falar que Jesus não reencarnou. É isso que a gente está... Então, aí o que eu estou dizendo é assim, ó, qual a necessidade desse Mustang e esses espíritos que se comunicaram através do médium que psicografou os 4 evangelhos, de fazer com que Jesus não existiu, ele não foi um ser humano. Então, por causa da questão da reencarnação. Quer continuar aquelas ideias heterônomas. Não, mas é porque ele vai falar... Não tem fé, Rosângela. A reencarnação é um castigo. Por isso que Jesus não poderia ter um corpo de carne. É isso que a gente vai começar a debater, né, aprofundar daqui para frente. Ele é um espírito que nunca encarnou, né? Exatamente. O dogma deles. É um espírito que nunca encarnou. Ele teve uma evolução linear, sempre fazendo a melhor escolha. Em linha reta. Então, mas aí como que ele põe no livro? No meu ver, também é uma tentativa de que essa pessoa, ela não existiu. Então, aquela frase de que vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais é clichê. Não, vocês vão continuar no patamar que vocês estão. Tudo heterônomo, tudo obediente, tudo no dogma. E aqueles princípios, né, para a sociedade, para a humanidade que é a doutrina de Jesus que ele trouxe, é igual o corpo fluídico dele, não existiu. Não, ele não fala que Jesus não existiu, que ele vai falar que Jesus não reencarnou, no sentido... Essa é uma reflexão nossa. Jesus é sobrenatural. A gente, ele vai trazer um Jesus que veio num corpo fluídico. Ele é superior a nós, porque ele não poderia... Ele não poderia vir no corpo, porque todos os espíritos que reencarnam são espíritos falidos, que estão aqui para pagar e sofrer. E aí ele vai falar que o espírito sofre torturas morais e físicas, tanto na matéria quanto depois do desencarne. Isso ele fala. E que Jesus não passou por isso, porque ele, né, ele desenvolveu em linha reta, sendo condescendente com aquilo que os espíritos ensinavam para ele. Percebe? Mas ele não nega a Jesus e a sua teoria. Nós aqui vamos refletir sobre a desqualificação de Jesus ter tido uma vida falsa, simulado, fingido. Então, se ele veio só como a gênero, era mais fácil, né, ele ter aparecido do nada, ali só fluidicamente, aqueles 3 anos. E não, né, porque a gente vê, a Maria ficou grávida, vê a história que vem antes.
Que assim, aí, ó, parece que é tudo uma lenda, sabe? E colocando Jesus como tendo o corpo fluídico, aí que essa lenda se perpetua. E não, ele foi um homem, ele reencarnou, ele foi um homem aqui, ele trouxe ideias, né? Como outros trouxe, né? Ele não coloca dessa forma, porque aí fica aquele Jesus divino. O Jesus que veio para lavar os nossos pecados, percebe? Então, quando Kardec coloca aqui, conforme outra opinião, né? Jesus não teve, que é de Rustang, que aí hoje a gente está sabendo que quando lê Kardec falando isso, hoje a gente está sabendo que essa opinião é de Rustang, que insiste então, de que Jesus não existiu, não mas, reencarnou. Rosângela, na época, existia a Revista Espírita que publicava várias coisas sobre esse tipo de afirmação de Rustang, entendeu? Tem outros artigos que não vieram para cá e que são citados e que estão lá, ou seja, a gente não sabe lá no hoje... No final desse estudo, tá, amigo? Hein? No final do estudo, quando a gente terminar os itens, eu trouxe o artigo da Revista Espírita aí nos slides. Sim. Pois é, então, eu estou falando assim, é que naquela época, Rosângela, as pessoas sabiam disso. Hoje, você acabou de constatar o seguinte, nós não estudamos, nós abandonamos, praticamente só se estuda o evangelho em muitos centros. Mal se estuda. A dúvida eu sempre ouvi um você não tal conhece. De corpo, se tinha ou se não tinha. Eu sempre ouvi, né, esses 20 e poucos anos. Pois é. Né? Uns falavam que acreditavam que sim, outros falavam que acreditavam que não, mas não falava. Você está baseando em quê? Não, e você vê a reação, quer dizer, a reação à quebra do status quo, vamos chamar assim. Qual é o status quo? O status quo é você chegar numa hora que alguém questionar, estiver dentro do centro, você falar assim, vem cá, mas onde é que está escrito isso? Ninguém sabe, ninguém tem ideia, nem sabe citar. Aí você fala assim, pô, aí o cara vai sair com uma ideia que ele leu em algum lugar ou com outra pessoa que não é Kardec. Então, não, peraí, vou tentar de novo. Aonde Kardec está escrito isso? A pessoa não tem a menor ideia. Porque, assim, você quer ganhar inimizade no seu centro? Use esse termo só use esse termo. Toda vez que alguém vier com uma ideia, eu falei, onde é que Kardec diz isso? Aí ela fala outra coisa, e isso daí que você falou, onde é que... Olha, no terceira frase que você falar, você já acabou de ganhar inimizade e sai de perto se a pessoa estiver armada, porque ela vai te matar. Não, e a pessoa às vezes reclama, não foi o Kardec, não, foi o fulano de tal. E tal. Aí escreveu vários livros sobre isso. Aí você começa a trazer... Falei, bom, mas aí não é doutrinário, pronto. Aí não é doutrina. Aí você acaba com o centro espírita. Porque às vezes quem te responde isso é o dono do centro, né, Vanessa? É o dono do centro que te diz isso. Quantos de nós não ouvimos os donos do centro dizerem isso? Não, mas toda a base, na minha concepção, toda a base doutrinária tem que ser kardeciana. Isso. Todos esses mas livros, é isso mesmo. Só que não é. Todos esses livros complementares de Emmanuel, de André Luiz. Não, mas aí não, aí só saiu de Kardec, tio. Não. Deixa eu explicar primeiro. Que não trazem a base doutrinária kardeciana, para mim, para mim não vale. Vale. E tem algumas coisas que são concebíveis também. Quando você leva, existe algumas coisas dentro desses livros que você pode levar para a base kardeciana e ver que estão lá algumas coisas. Outras coisas não. A gente pode caminhar no termo de evolução das coisas, certo? Então, mas o problema que a gente está falando é o seguinte, é que a grande parte do movimento espírita, fundado somente pela FEB, ela... Não, a FEB não fundou movimento nenhum. Veio daquele quando se tinha no Rio de Janeiro, que foi a primeira sede, certo? Se criou-se aquele grupo ali, porque não tinha, foi daí que surgiu. Mas aí a FEB, tio. Aí foi quando surgiu com Leopoldo Machado, que começaram a criar no Rio de Janeiro, certo? Essa junção, para que todos os centros espíritas seguissem um determinado segmento. Infelizmente, escolheram o errado. Pois é, mas é o que a gente está falando. O que o senhor falou que a gente já estudou. Basicamente, hoje você tem todo o movimento espírita, uma FEB, entendeu? Que é a principal parte do movimento espírita, que traz essas ideias
não tem estudo no meio, não tem Kardec no meio, basicamente. A grosso modo é isso. Não estou dizendo que todo mundo é assim, mas a grosso modo é isso que você tem. E você tem pouca gente interessada. Bom, hoje, quando você pega para explicar, olha, que eu digo, nós temos aqui autores que escreveram muito, Manuel Filomeno de Miranda, Hermínio de Miranda, nós temos aquele engenheiro de São Paulo, que para mim é o único pesquisador espírita, agora, antes de Paulo Henrique Figueiredo, certo? E tem essa liga espírita de pesquisadores que trabalha nesse sentido que nós estamos falando aqui hoje, certo? Se não é base doutrinária kardeciana, vamos ver se tem alguma coisa dentro desses livros que está. E aí sim, aí nós vamos falar, vamos aproveitar. Mas se não tem, a gente deixa de lado e vamos seguir o caminho da gente. Mas é isso que a gente fala, é isso que nós estamos fazendo aqui, seguindo o caminho da gente, que é o caminho... Nós só estamos esquecendo uma coisa, né? Quando a gente centraliza tudo para dentro do nosso país, nós vamos esquecer que o resto do mundo também foi levado por essa onda de mistificação por outros motivos. Sim. Né? Alheios ao que ocorreu no Brasil. No Brasil, o caso foi específico, a gente sabe o que aconteceu. Foi a partir do prêmio poderes que deram para o Bezerra de Menezes, poderes ditatoriais, e ele fez a FEB virar o que virou. Não, e teve lugar que foi pior, né? Quer dizer, na França, o espiritismo foi abandonado. Sim, foi abandonado lá por quê? Porque caiu no Notícias Populares, nesses jornais de baixaria. Por quê? Porque virou a sociedade que deveria zelar pelo patrimônio do Kardec. O que ela fez? Ela jogou o nome na lama. Inclusive com o processo dos espíritas, que ficou extremamente conhecido pela falsificação de fotos, como se fossem mensagens. Então, se você pegar a tradução que o Hermínio fez aqui para o Brasil, que é um resumo, né? Ele pega um resumo, mas ele pegou fontes erradas, porque ele interpreta que foi tudo vítima. E ali não foi vítima, foi sacanagem do começo ao fim do fotógrafo. O fotógrafo nunca foi um médium que tinha hora que era médium, tinha hora que não era. Não, ele era um falsificador desde sempre. E a meta, viu, era para ridicularizar. Esse era o objetivo. Não era para ridicularizar, era para ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro. Também, né? Entendeu? O ridicularizar foi por conta da ganância dos que quiseram ganhar dinheiro. Não é que eles queriam ridicularizar, eles não queriam. O que eles queriam era ganhar dinheiro. Se não fossem descobertos, beleza. Mas o importante é, o que vai dar mais dinheiro e mais curto o espaço de tempo? Vamos vender foto. Vendeu. Mas graças a Deus, hoje Noé falou um negócio que, por exemplo, o estudo do livro do Céu e Inferno vai abranger vários países aí, já estão se interligando para fazer isso, justamente para desmistificar todas essas alterações e começar, certo? É um trabalho árduo, é um trabalho que aqui no Brasil vai ser, para mim, no meu centro espírita, se eu levar um negócio desse, como falou meu sobrinho, eles vão me expulsar e dizer que eu estou obsediado. Ô, Ney, uma coisa que você tem de pensar é o seguinte, olha como é que a coisa, o trabalho é complicado para todos nós. O livro de Kardec vai ser um óculos. Você tem um óculos assim, vai ser um óculos para você fazer a leitura correta e descobrir aquilo que possivelmente a FEB mudou. Porque na obra do Chico e dos espíritos que se comunicaram através do Chico, tudo era dado para a FEB para passar pelo crivo e a FEB mudava os textos. Então, o problema não é, muitas vezes, André Luiz, não é Emmanuel. Não estou dizendo que não seja. Estou dizendo que pode e deve, né? Isso a gente sabe como é que é o sistema deles. Eles são rustanguistas, eles mudavam para ficar condizente com o que Rustang falava. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, foi totalmente mudado. Não tenha dúvida, na hora que o pessoal começou a questionar, nós incineramos os originais.
Eles fizeram isso com todos os livros. Bom, vamos em frente para a gente andar um pouquinho mais aqui. Rosângela? Rosângela, estão alinhados? Alguma outra coisa? Não, ok. Então vamos em frente. Depois ainda me resta tirar uma grande dúvida, que eu acho que nós somos todos obsidiados pela Juliana. Depois eu quero ouvir a opinião de vocês. Vamos em frente. Então, posso seguir? Pode, tá. Vai lá. Vamos lá. O corpo carnal tem as propriedades inerentes à matéria propriamente dita e que diferem essencialmente daquela dos fluidos etéreos. A desorganização aí se opera pela ruptura da coesão molecular. Um instrumento cortante, penetrando no corpo material, divide os tecidos. Se os órgãos essenciais à vida forem atingidos, seu funcionamento cessa e a morte se segue, isto é, a morte do corpo. Essa coesão, não existindo nos corpos fluídicos, a vida não repousa sobre o funcionamento dos órgãos especiais, e nele não se produzem desordens análogas. Um instrumento cortante ou qualquer outro aí penetra como em um vapor, sem nele causar qualquer lesão. Eis porque esse tipo de corpos não pode morrer, e por que os seres fluídicos, designados sob o nome de agêneres, não podem ser destruídos. Após o suplício de Jesus, seu corpo ficou inerte e sem vida, e ele foi sepultado como os corpos comuns, e cada um pode vê-lo e tocá-lo. Após a ressurreição, quando ele quis deixar a terra, não morre outra vez. Seu corpo se eleva, desvanece-se e desaparece sem deixar nenhum traço. Prova evidente de que esse corpo era de outra natureza, diferente daquele que permaneceu na cruz, de onde é preciso concluir que se Jesus pode morrer, é que ele tinha um corpo carnal. Por sequência de suas propriedades materiais, o corpo carnal é sede das sensações e das dores físicas que repercutem no centro sensitivo ou espírito. Não é o corpo que sofre, é o espírito que permanece, que recebe a repercussão das lesões ou até alterações dos tecidos orgânicos. Em um corpo privado de espírito, as sensações é absolutamente nula. Pela mesma razão, o espírito que não tenha corpo material não pode experimentar os sofrimentos que são resultado da alteração da matéria, e onde é preciso igualmente concluir que se Jesus sofreu materialmente, o que não se pode duvidar é que ele tinha um corpo material, de uma natureza semelhante à de todo mundo. Aqui é a conclusão, né, de Kardec. Ele está concluindo. Isso. É o que nós falamos antes. Aos fatos materiais, vem-se a juntar considerações morais todo-poderosas. Se Jesus tivesse estado durante sua vida nas condições dos seres fluídicos, não teria experimentado nem a dor, nem nenhuma necessidade do corpo. Supor que ele fosse assim é tirar-lhe todo o mérito da vida de privação e de sofrimentos que ele escolheu, como exemplo de resignação. Se tudo nele fosse apenas aparência, todos os atos da sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus de afastar o cálice de seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, até seu último brado no momento de render o espírito, teria sido apenas um vão simulacro para enganar quanto à sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, uma farsa indigna de um simples honesto homem e com mais forte razão de um ser tão superior. Ou seja, ele teria abusado da boa-fé de seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema,
consequências que são inadmissíveis, porque o rebaixariam moralmente em vez de elevá-lo. Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, demonstrados pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que marcaram sua vida. Tranquilo? Em que se transformou o corpo carnal? Oi? Não. Alguém quer falar? Acho que não. Em que se transformou o corpo carnal? É um problema cuja solução não se pode deduzir, até nova ordem, salvo por hipóteses, pela falta de elementos suficientes para assegurar uma convicção. Essa solução, aliás, é de uma importância secundária e não acrescentaria nada aos méritos de Cristo, nem aos fatos que atestam, de certa maneira, muito categórica, sua superioridade e sua missão divina. Não pode, pois, haver, sobre o modo como esse desaparecimento aconteceu, mais que opiniões pessoais, que teriam valor apenas se fossem confirmadas por uma lógica rigorosa, assim como pelo ensinamento geral dos espíritos. Ora, até o presente, nenhuma das que foram formuladas recebeu a sanção desse duplo controle. Nota 198. Depois de minuciosa análise racional sobre os mais diversos aspectos, Allan Kardec registra a ausência da universalidade do ensino dos bons espíritos sobre a questão. Esse duplo controle é basilar e obrigatório para a aceitação de qualquer novo conceito fundamental da doutrina espírita por Kardec. Enquanto isso não tenha ocorrido, será considerada simples opinião, quer tenha vindo de um homem, quer de um espírito. Considera-se, portanto, que Jesus, pois, teve, como todo mundo, um corpo carnal e um corpo fluídico, além de todas as consequências derivadas desse fato para o entendimento da doutrina espírita. Voltando. Se os espíritos ainda não resolveram a questão pela unanimidade de seus ensinamentos, é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, ou que ainda falta o conhecimento com a ajuda dos quais possamos resolvê-la por si própria. Entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, por-se-ia encontrar, por analogia, uma explicação provável na teoria do duplo fenômeno do transporte e da invisibilidade. Livro dos Médiuns, capítulo 4 e 5. Essa ideia sobre a natureza do corpo de Jesus não é nova. No século IV, Apolinário de Laodiceia, chefe da seita dos apolinaristas, pretendia que Jesus nunca tinha tido um corpo como o nosso, mas um corpo impassível, de que descera do céu no seio da Santa Virgem e não teria nascido dela, que assim Jesus não era nato, não tinha sofrido e não estava morto, senão em aparência. Os apolinaristas foram excomungados pelo Concílio de Alexandria em 360, no de Roma em 374 e no do Constantinopla em 381. Ou seja, essa ideia, né, Ju, que você quer mostrar aqui é isso, né? É muito próximo dos 4 evangelhos, né? Não, o que está na sequência é toda aquela parte que a gente vai trabalhar a questão das ideias, né? De queda, do corpo fluídico. Ah, tá. Tá bom. Só para lembrar, né, esse item 67, ele foi todo retirado, né, na Gênese, na 5ª edição, né? E ainda no item 68 foi incluído uma frase dos docetas, né? Que incluíram os docetas ali, essa frase dos docetas, e depois ainda nos artigos ali
na revista Espírita, depois da morte de Kardec, criticaram Kardec por falar dos docetas, né? Bom, no livro da Simone Privato que tem essa informação. Está tranquilo esse conhecimento aqui do livro dos médiuns, da teoria do duplo fenômeno? Transporte, invisibilidade? Que é estudado no livro dos médiuns, seria uma explicação para o que possa ter acontecido com Jesus, com o sumiço do corpo dele e tudo mais? É o que a gente estudou, né, esses tempos atrás aí, né? Dos agentes, fenômeno dos transportes. Sim, o duplo fenômeno aí no livro dos médiuns porque assim, se ele tinha um corpo, como é que o corpo dele sumiu? Até para isso o espiritismo tem uma explicação, né? Essa questão do transporte e da invisibilidade. Porque tem transporte de objetos, né? Por exemplo, uma rosa, ou um objeto pessoal, né? A gente já ouviu o relato disso. Do objeto estar numa sala e pegar e ir para outra, mas sem passar no espaço, né? Ele desaparece de um lugar e aparece em outro. São teorias, né, que o Kardec coloca aqui, que talvez possa ser explicado dessa maneira. E da invisibilidade, essa invisibilidade, ela é um certo tempo, né? Parece que não é uma invisibilidade para sempre, né? É um certo tempo. Momentânea, né? Então, e ele fala também, não ficou fechado isso aí pelos espíritos, né? Porque essa questão ele coloca geral dos espíritos não veio nada, né? Não veio nenhuma confirmação, nada. Ele coloca só as possibilidades. Pensa bem, os espíritos vêm falar para nós por que sumiu o corpo de Jesus. Gente, tantos anos atrás, que importância que tem isso? Perguntar para os espíritos, o que aconteceu com o corpo de Jesus? Gente, que espírito evoluído vai responder isso? Para que vai responder Não, mas isso? aí você tem... aí o que ele levanta aqui... O mais óbvio não é o relato que se tem, que uma pessoa pegou o corpo dele e fez um enterro decente? Não, né? Só que é o seguinte... A gente vê nos filmes, né? Permitiu que tirasse lá da cruz lá e levou para outro lugar e fez um enterro decente, lá de acordo com as tradições deles. O que Kardec está buscando aqui, Rosângela, você tem que lembrar o seguinte, como espírita, a gente quer usar a lógica e o raciocínio. Kardec convida não a gente acreditar por acreditar. E aí ele esclarece que tem algumas possibilidades, hipóteses aqui, mas porque os vira espíritos fantasia, né? Os espíritos São não três vieram. hipóteses, né, que ele fala. Da questão do milagre. Ele tira do miraculoso. Então, para a forma. Rouba toda a nossa atenção para a forma e não para o fundo. Pois mas aí a questão de forma, ela passa a ser importante quando você está falando da situação não ser um milagre. Aí você tem que explicar por que não é um milagre. Se você não explicar, a pessoa vai continuar achando que é um milagre, que é o sobrenatural que aconteceu. Entendeu? E isso é importante, porque o Espiritismo mostra que não é um milagre, tem várias hipóteses. Aí ele só esclareceu o seguinte, os espíritos não vieram nos explicar em detalhes... mediúnicos. Pois mas mas aí você não está explicando, você está criando um outro dogma. O fenômeno mediúnico é todo poderoso e pronto, entendeu? Ele está criando um outro dogma. São fenômenos físicos, mediúnicos e através do perispírito, que todos têm. Mas algo tem que ser explicado. Fala, Conde. Não, inclusive quando ele escreve, entretanto, sendo descartada a suposição de um rapto clandestino, ele não descartou, ele está dizendo Ele não descartou, justamente. Ele está levantando várias sendo descartada, ou seja, pode ser que o corpo de Jesus tenha sido roubado. O que não deixa de ser um sumiço. Um sumiço, pode ter sido roubado, pode. Ele não está dizendo que não foi. E não tem elementos para dizer que foi nem que não foi. Nós vamos achar um dia desses... Aliás, ele está analisando esse fato sobre esses três possíveis fatos, né? Que é um fato, o miraculoso, a remoção clandestina e o corpo fluídico. Ele deixa aberto. Miraculoso ele refutou.
né? Pode ser que haja algum conhecimento que nós vamos obter ainda e que esse conhecimento explique uma outra hipótese. Só que... Pode ser até que as autoridades tiraram o corpo de lá, não vou nem falar as autoridades romanas, mas as autoridades do Sinédrio tiraram por motivos... Essa é a minha teoria. Não, até para não virar um lugar de romaria. Vamos tirar esse nome daqui. Tiraram, resolveram dar destino ao corpo, aquele destino mesmo, para não ter nenhum marco, apagar da existência. Eles queriam extinguir o corpo como queriam extinguir as ideias, né? A doutrina de Jesus, né? Para apagar o resquício da existência do homem. Se encaixa na hipótese do sumiço do corpo, do roubo do corpo. Pode ser que aconteceu, não está dizendo. A explicação mediúnica não é a única possível e lógica. Pode ocorrer ter sido essa simples, rapto clandestino. Agora, por quem? Interessa a lição, interessa os exemplos que ele deixou. O que fizeram com o corpo, o problema deles. É o que fazem com sempre. Mexeram na matéria, os ensinamentos não. E qual é o verdadeiro corpo nosso, né? É o perispírito. Esse corpo aqui ele vai se misturar novamente com os elementos aqui do planeta Terra. Nosso verdadeiro corpo é o fluídico, e com esse ele apareceu várias vezes. Ele se fez ver, né? Várias vezes. Então a gente fica atendo, né, no fundo, na forma, né, e não no fundo, que é a doutrina dele, as ideias dele, os atos dele. Mas quando a gente esclarece com lógica e consciência, explica, facilita para a pessoa largar isso, entendeu? Assim, realmente, então, não foi um milagre. Vamos prestar atenção no que não é material, no que a gente pode aprender com isso, que vocês acabaram de falar, entendeu? Tira da frente o miraculoso, o sobrenatural, né? Vamos tirar isso na ciência, né? Na lógica, no raciocínio. Porque quando o Kardec trabalha essa questão do corpo, gente, ele está trazendo a reflexão para a questão do que Rustang escreve, porque aqui ele está dando a conclusão espírita contrária ao que está escrito nos 4 evangelhos. E a tese central ali do Evangelho é a questão que o corpo de Jesus não foi material, e sim fluídico. Por isso, essa questão toda em volta da questão do corpo. Então, Kardec está, né, trazendo um entendimento espírita para tirar tanto daquelas 3 hipóteses que a gente viu ali no item 64, tanto uma questão miraculosa. Aí tem a explicação mais racional, que seria o rapto clandestino, e a outra, que seria uma teoria, né, que vem dizer que Jesus teve um corpo fluídico. Então, ele vai trabalhar tudo isso até para a gente poder refletir em cima dessa proposta dos 4 evangelhos. Do corpo de Jesus. Ele refuta o miraculoso, né, refuta também a questão do corpo fluídico, e sobra o rapto, e aí a questão dos fenômenos físicos, né, que pode acontecer. Então, tanto é que ele fala, se tirando, né, a questão do rápido, ainda sobra essa questão do fenômeno físico, né, que poderia ter acontecido, mas tudo são ainda hipóteses, porque ninguém tem como confirmar, né? E é interessante também que essa ideia de Jesus ter o corpo fluídico é antiga, né? Vamos dizer que os espíritos que se comunicaram ali pegaram essa ideia e quis disseminar ela novamente, insistir para, né, novamente para a humanidade isso. Então, novamente... Não é nem original a ideia. Qualificando o homem, né? O homem Jesus. Não é nem no meu ver, né? No meu ver, eu acho que é essa insistência de desqualificar. Não é simplesmente um corpo, né? Eu vou fazer uma colocação aqui para a gente pesquisar, pelo menos eu pesquisar de novo, mas só, Rosângela, quando a gente fala de fenômeno de transporte, pelo que eu tinha entendido lá atrás, eu vou pesquisar de novo, mas é assim, essa história de você ter um ambiente hermeticamente fechado e o meu corpo desagregar todo para poder materializar do outro lado, isso, segundo
o que a espiritualidade fala é que quando desagregar, não agrega de novo. Então, o fenômeno de transporte, muitas vezes em outras literaturas subsidiárias que o pessoal fala, né? E aí tem Ernesto Bozano e várias pesquisas e tem livros. Mas é objeto material, eu não soube de corpo, não. Isso daí é para objeto material, não é? Eu estou falando do corpo de Jesus. Né? Ah, tá. O corpo físico. Corpo físico. É uma suposição aí. Não, eu só estou falando que, pelo que eu entendi lá atrás, não existe, pelo menos até onde estava na literatura espírita, a possibilidade de fazer esse fenômeno de transporte no fato de nós aqui sermos como perispírito, de eu passar essa parede aqui, porque eu vou desagregar todas essas moléculas minhas e vou agregar tudo isso do outro lado. Não, mas tem algumas teorias que levam para esse caminho, né? Que você vai... Então, é uma coisa também que, quando a gente lê ali, o Kardec está colocando as possibilidades, mas a gente também tem que voltar lá no Livro dos Médiuns e ler direitinho, para que a gente também não faça confusão, porque tem obras que eu já peguei embasando toda uma teoria em cima disso. Olha, você você desagrega todo o teu corpo e agrega ele. Vale um convite à pesquisa. O que eu estou convidando é isso. Vamos ler. Vamos ler isso daí e retomamos esse ponto na próxima aula. O que vocês acham? Eu acho que é válido para a gente ir evoluindo aí nos conflitos. E aí vai colocando o Livro dos Médiuns ali, ó. Ele colocou esses 2 capítulos. Eu acho que é válido a gente ler lá. Só para também não ficar com esse negócio que pode... Eu já escutei várias vezes falarem disso. Quando eu vou colocar isso, o pessoal arrepia. Eu vi um filme sobre isso, chama Ghostbusters. Você viu? É bastante informativo. É bastante informativo. Eu adoro o final, Star Trek na nave, quando eles saíam da nave para ir nos outros planetas, era assim, desfazia ali a matéria e refazia no tem filmes inteiros, né? Assim, tem filmes inteiros assim. De 1963, se eu não me engano. Não, tem um filme recente daquela garota que fez aquela lourinha, como é? Que ela faz uma viagem assim, né? Manda um recado, não sei o quê, constrói uma máquina. E essa máquina, enquanto a bola cai, por 1 segundo ou 2, ela faz uma viagem interplanetária e vai parar no outro planeta e conversa, e faz, e lancha, e faz um monte de coisa lá. E quando a bola acaba de cair no mar, ela voltou novamente à Terra. Deixa eu falar uma coisinha para vocês vão acreditar, mas não é conspiração, não. Desde 1957, já vem se estudando teletransporte. 57, os Estados Unidos já vem estudando isso secretamente, que é teletransporte. Isso não é conspiração, isso é fato, isso é real. Documentos que foram soltados nos anos 60 falaram isso aí também. Isso vem sendo estudado desde os anos 50. Mas de partícula, não é? De partícula. Não sei se é de partícula, eu sei que eles partícula, fizeram. né? Existe o seguinte... Não. É outras coisas, material também. Sobre essa questão, que eu sei que existem até tratados sobre isso. Por exemplo, existe naquele... Como é que chama? Aquele material que choca, que faz chocar os átomos? Esqueci, que é circular. Sim, acelerador de partícula. Acelerador de partícula. No acelerador de partícula existe um estudo que não tem conclusão nenhuma, onde algumas moléculas, alguns átomos somem de um lugar e aparecem no outro, dentro do acelerador de partícula. Então, ou seja, ele não passou por um trecho, ele saiu daqui e caiu do outro lado, entendeu? Então, é a única coisa que eu sei. Agora, uma coisa é certa. Na medida que a ciência é o que Kardec mesmo falou aqui, vamos retomar Kardec aqui. Ele fala aqui no trecho anterior, é que, sem dúvida, o momento da resolução ainda não chegou, ou que ainda faltam conhecimentos com a ajuda dos quais possamos resolvê-la por si própria. Ou seja, nós ainda não temos conhecimento para compreender o que aconteceu. Talvez seja uma outra hipótese que tenha acontecido aí, né? Talvez seja essa, sim, do transporte, mas nós não temos conhecimento para afirmar que é isso, porque nós ainda não chegamos na evolução científica que a gente tem. A hora que a gente chegar nessa parte científica,
né, que isso for difundido, a gente vai ter a compreensão melhor e aí talvez os espíritos venham nos falar alguma coisa comprovando que é isso ou que não é. Não está comprovado, mas é a teoria que eles estão estudando há muitos anos. Não, o nome do projeto bem. chama-se Projeto Filadélfia. Tá? Não, sim, aquela do navio, aquela história do navio. Sim, essa tem outras coisas também, Pois é, mas é o que eu estou te falando. Mas o ponto nosso é o seguinte, esse tipo de conhecimento, ele evolui pela ciência, pelo conhecimento que nós comprovamos e aprendemos. Sim. Aí a gente pode aplicar isso e olhar o mundo de uma maneira diferente, mais profunda. É isso que Kardec deixou aberto aqui. Sim. Entendeu? Ele deixou isso bem claro aqui. Por isso que ele não fechou hipótese nenhuma. O Kardec foi corajoso para falar tudo isso aí que nós temos aqui, numa época difícil, uma época que estava sendo queimado bruxas, queimado na fogueira. Ele foi muito corajoso. Imagina se ele pudesse falar coisas, né? Não pode. Existe tudo, o que vem testando na ciência, tudo é fechado. O que eles soltam aí não é nada, é pouco. Tem coisas que vocês lêem, vocês vão falar, isso é ficção, não é? A maioria dos filmes de ficção científica é baseado nesse negócio aí, desses estudos, do Spock e por aí vai. Não é conspiração, é fato. Vamos lá. Bom, encerramos por aqui, eu acho, hoje, né? Tá de bom tamanho, né, Ju? Que aí o outro... É melhor para não estender. Tem muita coisa que ficou solta, né? Tem muita coisa aí. Então, ficamos com o dever de casa do Livro dos Médiuns, né? Dá uma relida aí, dá uma olhada no Livro dos Médiuns e a gente recomeça por esse trecho daí. Tá bom? Deixa eu cancelar aqui. Livro dos Médiuns, capítulo 4, é isso? Capítulo 4 e 6. 4 e 6. Tem um site chamado Teoria do duplo fenômeno dos transportes e da invisibilidade. Quem quiser anotar aí. 4 e 5. 4 e 6. Aqui no meu é 5. O meu é 4. Bom, 4 e 5. 4 e 5? Então tá. Isso. 4, eu estou anotando aqui, que eu vou botar lá no vídeo. E 5, e tudo. Livro dos Médiuns. Para iniciar a próxima aula. E aí o trecho é esse, Teoria do duplo fenômeno. Tudo bem, depois eu anoto aqui. Teoria das manifestações físicas e manifestações físicas espontâneas. Isso aí. Quem pode fazer uma oração, uma prece, uma oração de final para a gente aí? Bora? Candidatem-se, voluntários. Vocês estão vendo a minha imagem? Que para mim está congelado aqui. Está vendo, tá tranquilo. Ela deu uma tremida, mas pode fazer. Tá. Então, vamos encerrar esse nosso encontro aqui, né, nosso estudo, agradecendo a participação de todos, né, comentário e o auxílio dos bons espíritos, e agradecer a Jesus por ter sido o nosso grande tema hoje, né, o entendimento da sua doutrina, e agradecer a Deus Pai pela liberdade de escolhermos estudar e estar aqui reunidos. Que nós tenhamos uma boa semana e possamos nos encontrar novamente.